Bom dia pessoal. A gente está começando nossa aula de número 4. Hoje a gente vai falar um pouco sobre inquérito policial, tá? Um conteúdo bem importante também. E afinal de contas é ele que vai, na maioria das vezes, preceder o ajuizamento da ação penal, né? E deixa eu só abrir o meu código aqui para deixar no jeito. Se vocês tiverem também aí o CPP, a gente vai na medida do possível, dando uma intercalada aqui, e olhando também lendo os artigos do CPP, tá? Do Código de Processo Penal. Então, a gente vinha falando até então de princípios, características, né, dos sistemas processuais. Agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais técnica, né, que é o inquérito policial. Depois a gente começa, nas próximas aulas, já a falar sobre a ação penal, tá? Então, isso vai requerer um pouco mais de atenção de vocês, já que a gente tem um pouco mais de detalhes a respeito desse tema. Alguém chegando aqui, Adriano. Então, pessoal, o inquérito policial, ele, para quem não está só fazendo um adendo aqui, eu tinha esquecido de mandar para vocês, de postar, na verdade, lá no sistema. Eu coloquei agora de manhã, tá? Esse arquivo aqui do Word. Deixa eu dar um zoom também. Então, eu coloquei agora de manhã, quem quiser baixar também para ir acompanhando por lá, mas eu sempre compartilho aqui na tela, né? O inquérito policial, ele, como o nome já diz, né, inquérito, ele já remete àquele sistema inquisitorial que a gente falou na aula passada, né? Apesar, é claro, né, de não ser um processo, o inquérito ele é um procedimento que vai preceder, na grande maioria das vezes, a ação penal. Então, ele é um procedimento de investigação, de busca, né, por esclarecimento dos fatos a respeito de algum determinado crime, de alguma prática que ocorreu que possa vir ou não, né, a ser caracterizada como crime. Então, é algo realmente preparatório, preliminar ao processo propriamente dito. E é aqui que entram, né, aquelas discussões que a gente falou na aula passada, se o sistema processual brasileiro é misto, se o sistema é acusatório. Por quê? Muitos autores consideram que o sistema penal brasileiro não poderia ser caracterizado como misto, porque a parte que é mais caracterizada pela questão inquisitorial, que é o inquérito, não seria parte do processo em si, mas um procedimento administrativo e anterior. De qualquer forma, o inquérito ele é o que serve, na grande maioria das vezes, como base para ação penal. É claro que o juiz ele não poderia se pautar exclusivamente nas provas produzidas em sede do inquérito policial, mas, querendo ou não, ele faz parte aí da sistemática processual também, né? Inclusive, ele está previsto lá no CPP, está regulado logo nos primeiros artigos, se vocês forem abrir o código, vocês já têm o inquérito policial lá no título 2, a partir do artigo 4º do CPP, já tem as disposições sobre o inquérito. Então, uma breve definição aqui do professor Guilherme de Souza Nucci. Para quem não tem a oportunidade de acompanhar por meio de uma doutrina um pouco maior, mais completa, eu estou seguindo bem a ordem daquele material didático que vocês têm disponível no AVA, tá? Então, pode baixar o livro didático, tá tudo na ordem do material, até para facilitar a questão da ementa, né? Então, já tem tudo certinho que precisa trabalhar com vocês. Aí eu só vou complementando com alguns materiais que eu vou achando aqui de maior importância. Então, professor Nucci, essa definição está nesse material também, ele define o inquérito como um procedimento preparatório da ação penal de caráter administrativo conduzido pela Polícia Judiciária voltado a examinar de provas para apurar a prática de uma infração penal e sua autoria. O objetivo principal é servir de lastro à formação da convicção do representante do Ministério Público
mas também colher provas urgentes que podem desaparecer após o cometimento do crime. Então, aqui a gente tem as principais características do inquérito, né? Que a gente depois vai explicar cada uma delas. Mas, como eu já vinha dizendo para vocês, tem esse caráter preparatório de natureza administrativa, é conduzido pela Polícia Judiciária, vulgo Polícia Civil, é uma outra, como a gente chama também a Polícia Civil, né? Polícia Judiciária, ou Polícia Investigativa, tá? Então, tem essas denominações também, tá? Colheita preliminar de provas, tal, que vai apurar essa prática de uma infração penal e sua autoria. Então, é basicamente isso que precisa, né, para iniciar uma ação penal. Precisa de minimamente indícios de autoria e materialidade do crime. Então, é por isso que o inquérito ele é importante nesse ponto. Por vezes, você não possui de imediato uma prova inequívoca de quem praticou o crime e de qual crime foi praticado. Então, é por isso que o inquérito ele é importante. Então, ele vai servir de lastro à formação da convicção do MP, que na maioria das vezes é o titular da ação penal, né? No caso de ação penal pública incondicionada, o MP que tem a titularidade para propor a ação. Se for também um titular pessoa física, né? Alguém como nós aqui, na maioria das vezes também serve como convicção por parte da pessoa. Pode ser uma ação de natureza pública condicionada, que aí, na verdade, a pessoa, né, que foi ofendida, que vai ter que pedir a representação. Natureza privada também é menos comum, mas pode ocorrer também a instauração de inquérito, dependendo do caso. Tudo isso vai ficar aqui como sendo parte, então, dessa formação da convicção daquele que for o titular da ação, né? Outro ponto importante, né? A colheita de provas urgentes. Pode ser que algum fato tenha ocorrido e algumas provas vão acabar, ah, enfim, se perdendo, né? Após o crime ter sido cometido. Então, é por isso que é importante a questão do inquérito, porque a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, ela vai até o local, verificar. A gente vai trabalhar aqui depois as diligências certinho, mas ela vai verificar toda a cena do crime, se deixou vestígio ou não. Se tiver, como eu disse, alguma prova que pode desaparecer, então, enfim, algo que tem risco ali de alguém alterar a cena do crime, tudo isso já está englobado no inquérito, né? A Polícia Judiciária teria que diligenciar para colher essas provas o quanto antes. Pessoal, para quem chegou depois um pouco, a gente está falando sobre inquérito policial, tá? Então isso está na seção 4, a gente está na aula 4 já. Podem acompanhar por aquele livro didático do AVA. Então a gente está seguindo a ordem de lá. Vamos discutir um pouco sobre os fundamentos do inquérito. Então, basicamente, o material que vocês têm disponível, ele traz três principais fundamentos para a existência de um inquérito. O primeiro deles é a busca de um fato oculto, né? Como eu disse, a prática delituosa, ou a prática de um crime, ela nem sempre ela está escancarada, né? Às vezes, ocorre de um determinado fato ele ser realmente feito às escondidas, né? Obviamente, nem todo mundo quer ser descoberto ou faz a prática de um crime assim à mostra, né, de todos e enfim. Então, um fato oculto que por vezes pode ou não caracterizar um crime, isso vai depender depois enfim, das provas e tudo que for colhido no inquérito e depois na ação penal também, mas vai buscar esse fato que ocorreu, que às vezes não pode ser que não tenha uma explicação muito clara, mas o inquérito ele tem como fundamento buscar esclarecer esse fato que tenha ocorrido, se é ou não crime, quem praticou esse fato, para depois, como eu disse, formar a convicção do titular da ação para propositura ou não
de uma ação penal. Também, outro fundamento é que o inquérito serve como um filtro processual, né? Filtro processual por quê? Imagine se todas as denúncias, se não existisse inquérito, todas as denúncias, mesmo anônimas, né, ou todos os fatos que fossem provavelmente crimes, chegassem até o judiciário na forma de uma ação penal, né? Isso a gente já sabe que o judiciário já é abarrotado de serviço, e vocês imaginem se não tivesse esse filtro que é o inquérito, que é ele justamente que vai, por meio da atuação ali do delegado, é, dos policiais e dos auxiliares, que vão investigar e verificar se aquilo realmente, primeiro, se foi um crime, segundo, quem praticou, né? Então, tudo isso vai servir como um filtro. Muitas coisas vão ser arquivadas, nem todas as situações vão chegar a se tornar uma ação penal, tá? Pode ser que não tenha indícios de autoria, materialidade e, enfim, não vai virar uma ação penal, vai ser arquivado, ou pelo próprio delegado, ou depois a pedido do MP e homologado pelo juiz. Então, serve como um filtro, né? Muita coisa não vai ter o transcurso de todo um processo penal para depois chegar ao final e ver que nem o crime existiu, né? Então, minimamente, o inquérito ele já filtra muita coisa. A gente também tem a chamada função simbólica, que é justamente essa atuação, né, do poder do Estado por meio aqui da polícia judiciária, de se fazer visível, né? De mostrar para a população, para a sociedade, que o Estado está atuando, que um determinado crime ele não vai ficar ali sem qualquer tipo de investigação. E isso, é claro, envolvendo todas as problemáticas, né, que a gente sabe, da falta de estrutura, do desmonte que a gente tem no setor da polícia, enfim. Tudo isso envolvendo essas problemáticas, já que nem todos, né? A gente sabe, principalmente, eu acho que tem alguns de vocês, não sei se é nessa turma ou no noturno, que são policiais, também não sei se são civis ou militares, mas a gente sabe, né? É de conhecimento comum aqui de que nem todos os crimes eles têm uma investigação como deveria ser feita, enfim. O inquérito, né? O delegado ele já vai ter esse filtro, então ele vai verificar que tem coisas que a polícia não tem condições materiais, muitas vezes, de fazer toda aquela investigação como a gente tem nos filmes, né? Tirar impressão digital por meio de infravermelho e não sei o quê, sabe? Toda aquela noção de CSI, a gente não tem essa realidade aqui, né? Então, apesar de tudo, tem a função simbólica ainda, porque, enfim, na medida do possível, os crimes são investigados, sim, e se isso for, enfim, tiver indícios de crime, de materialidade e autoria, vai ser encaminhado para o MP, para o juiz e pode vir a ser a se tornar uma ação penal. Então, a gente tem esses três principais fundamentos, de acordo com o material didático disponibilizado para vocês. Busca de um fato oculto, né? Tentar esclarecer um pouco melhor aquele fato. Um filtro processual, para não deixar toda e qualquer denúncia ou todo e qualquer mínimo indício virar uma ação penal. E a função simbólica, que é de mostrar esse poder do Estado, essa coerção mesmo, né, sobre as pessoas que eventualmente possam vir a praticar crimes. Mostrar que, olha, se você praticar um crime, você vai estar sendo investigado, você vai poder vir a se tornar um réu numa ação penal. Então tem essa função simbólica também. Passando então dos fundamentos, a gente tem a finalidade. A principal finalidade, a gente já vem falando, é a apuração de circunstâncias, né? Como que ocorreu o crime, isso é importante depois na hora enfim, todo o processo, mas principalmente na hora de aplicação da pena, né? A materialidade, então se realmente houve o crime, né? Tem indícios dessa materialidade, tem provas, né, capazes ali de
não precisa comprovar, né, exaustivamente o crime, mas pelo menos indicar que o crime em si tenha ocorrido, né? E também verificar a autoria das infrações, que é quem praticou o crime. Se você não tem uma autoria, não tem para que ter um processo penal sobre esse crime, né? Vai condenar quem, né? Pessoa, sujeito indeterminado, não tem como. Então tem que ter minimamente esses três pontos aqui, né? Vai apurar as circunstâncias, a materialidade e a autoria. Oi, Adriano, você queria falar alguma coisa? Quando for assim, pode ativar o microfone e já me interromper, porque eu não fico Ô, vendo. professor, essa parte do rito, dessa mudança, essa sequência de processo, se eu for fazer, eu tenho um processo penal, eu tenho um cliente, ele, no caso, a polícia não segue esse processo, ele pode ser nulo, alguma coisa, ou não? Necessariamente tem que seguir ou não no, faz no, parte do rito? no inquérito, você fala? Isso, inquérito. Então, é um ponto que eu até ia tocar com vocês um pouco mais à frente aqui, porque deixa eu achar aqui, descer aonde que tem essa característica. O inquérito, ele tem uma característica que é a discricionariedade, ou seja, ele não possui um rigor exatamente como no processo penal em si, né, na ação penal. Apesar de tudo, ele tem algumas coisas que tem que ser feitas, né, alguns procedimentos, só que isso não tem, vocês vão ver no CPP, não tem uma ordem exatamente, não tem uma o legislador não se preocupou em dar todo o passo a passo para o delegado, né, no inquérito policial. Então, ele pode atuar da forma que ele entender melhor possível, né, nessa condução do inquérito. Agora, a discussão que existe se tem ou não nulidade, né? Por exemplo, não sei, alguma prova não foi colhida, ou foi colhida de forma arbitrária, isso não vai ser, de acordo com alguns autores que eu tenho acompanhado, não vai ser causa para gerar nulidade na ação penal, no processo. No máximo, aquela prova que foi colhida de forma muito arbitrária ou forçada, né? Pode ocorrer algum caso em que houve algum tipo de coerção, ou que não foi permitido ao advogado participar, por exemplo, de algum interrogatório, de alguma coisa, pode gerar não a nulidade do processo, mas essa prova ela pode ser desconsiderada na valoração do juiz ali no momento de sentenciar, né, de decidir. Então, assim, como o inquérito ele não faz parte do processo da ação penal em si, então ele é preliminar, tudo que ocorrer ali no inquérito ele não vai, isso de acordo com alguns doutrinadores, o Norberto Avena, acho que nesse material aqui ele menciona sobre isso também, esse material do AVA, não gera nulidade no processo da ação penal. A não ser, né, vamos pensar numa hipótese também, a não ser que o juiz, por exemplo, ele tenha se utilizado, né, o único fundamento dele, para começar, não pode isso, né, de acordo com jurisprudência, legislação e doutrina, o juiz não poderia se valer unicamente das provas do inquérito para condenar alguma pessoa. Mas vamos pensar que ele tenha feito. Aí sim pode Mas vir o a inquérito serve de base para o processo penal, ou o ser, processo. serve. Mas Então, ele não pode ser a tese a principal, mas única, ele não. É, é o ponto de partida, querendo ou não querendo, não é? isso. Então, aí vamos pensar que o juiz se utilizou sei lá, colheu uma prova, interrogou alguma testemunha em sede de inquérito, teve algum tipo de coerção, alguma colheita de prova de certa forma forçada ali, e o juiz se pautou unicamente nesse depoimento para condenar a pessoa. Isso pode, né, obviamente, vai ser objeto na apelação para tentar reformar essa sentença. Então, aí nesse caso, a gente pode pensar em algum motivo para algum recurso, alguma coisa do tipo. Agora, no geral, né, o juiz vai tentar utilizar, é claro, como base as coisas que foram coletadas no inquérito, as provas, os indícios, mas também ele vai tentar produzir provas em sede de instrução criminal ali, né, do processo.
Então vai ter audiência e, enfim, oportunidade de produção de provas, aí sim no processo. Aí o ideal é que ele, mesmo que se baseie em alguns pontos do inquérito, mas que ele corrobore pelas provas do processo penal, né? Que aí tem o contraditório, ampla defesa, tudo garantido certinho. Agora, assim, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, depois de tantas suposições aqui que a gente fez. A meu ver, e de acordo com os autores que eu li, não geraria nulidade no processo, tá? No máximo, a prova vai ser desconsiderada para fins ali da sentença, né, da decisão. Então, assim, mesmo que haja algum tipo enfim, de arbítrio muito, ou de algum abuso, né, no âmbito do inquérito, não haveria causa para nulidade do processo em si, tá? Apesar do inquérito ser base para ação penal ali, né, questão preliminar, mas isso vai passar por todo um filtro. O MP vai também, se for ação penal incondicionada, né, o MP ele vai filtrar tudo isso, ele vai ver se realmente é plausível ou não ajuizar a ação penal, e então não vai ser causa de nulidade por conta disso, tá? Porque o inquérito ele tem essa natureza um pouco mais voltada para o inquisitorial, apesar de ter algumas garantias asseguradas, tá? A gente vai falar daqui a pouco, mas, por exemplo, o advogado ele tem o direito a participar e a ter acesso a algumas questões do inquérito, desde que não estejam em andamento. Então, o delegado está diligenciando para investigar a prática de um crime. Em algumas situações, o advogado do réu, né, do investigado, aliás, ele não vai poder ter acesso, né? Se a diligência estiver em andamento, vai frustrar o objetivo. Então, mas depois que isso terminar e for reduzido a termo no inquérito, né, tiver lá por escrito, já terminou aquela investigação X, aquela determinada colheita de provas, o advogado tem direito ao acesso, tá? A, as, aos autos ali do inquérito e a participar também dos interrogatórios, né? Tudo isso. Então, tem algumas questões que são garantias mesmo no inquérito policial, apesar dele ter essa natureza discricionária e inquisitorial, por exemplo, ampla defesa e contraditório não tem ali. Então, o advogado não vai poder contestar uma prova ali no inquérito. Vai ser momento dele fazer isso lá no processo. Mas seria isso. Não sei se ficou claro, porque eu falei bastante coisa, mas não sei se ficou claro. Mas como é discricionário, não vai gerar uma nulidade se o delegado resolver fazer primeiro uma coisa, depois outra. Não tem uma ordem necessária estabelecida, pelo menos pelo Código de Processo Penal. Existe uma prática, né, do dia a dia, então eu creio que cada delegado tem o seu rito próprio ali de como proceder numa investigação. Isso vai variar de caso a caso. Se é ruim ou bom, não sei, né? Vai depender de como você vai entender. Por exemplo, imagina se a gente tivesse um rito muito engessado do inquérito. Isso poderia atrapalhar na parte da investigação. Eu acho que o Adriano caiu aqui, eu estou falando sozinho. Acho que você caiu, né, Adriano? Mas eu estava só comentando que a questão de ter. Caiu e voltou agora. Eu falei que a questão do inquérito ele não ser tão engessado, por um lado, tem essa questão que é mais discricionária, que pode dar margens para interpretações enfim, de como atuar, mas também é importante, porque cada caso é um caso, né? Então, se fosse muito engessado, muito especificado, pode ser que isso iria atrapalhar a atuação do delegado, da polícia civil na investigação, né? Vamos pensar que tivesse todo um passo a passo, um trâmite para ser feito até chegar, por exemplo, num exame de corpo de delito. Então, talvez isso iria atrapalhar e não ajudar, né? Aí eu não sei. Depende o entendimento de cada pessoa se essa questão da discricionariedade é boa ou ruim para a questão do inquérito. Mas eu penso que seja mais benéfica, aliás, por conta justamente disso. Então, se o delegado percebe a necessidade de atuar de uma determinada forma em um caso X, ele vai poder fazer, tá? É claro que
qualquer ilegalidade, esse tipo de coisa, como você questionou, pode ser que não seja apreciada pelo judiciário depois para condenação ou não da pessoa, né? Mas no inquérito ali ele pode até atuar dessa forma, mas é claro, né? Os delegados já têm os cuidados também para justamente evitar que aquela prática seja depois inutilizada, né? Então, bom, aí qualquer coisa, se surgir mais alguma dúvida, vocês vão me perguntando. Pode abrir o microfone e já me interromper, porque eu não fico vendo aqui a mão levantada no AVA. Bom, então vamos continuar falando. Talvez depois eu retome nesses pontos quando a gente estiver falando das características. Em relação ao destinatário, a gente tem duas classificações. O destinatário imediato, que seria aquele para o qual é direcionado o inquérito de forma mais próxima ali, né? Não sei se vocês se lembram, né, do processo civil. Acho que eu comentei isso na aula de vocês. Do pedido, né? Pedido imediato e pedido mediato. Então, em relação ao destinatário, imediato é aquilo que está mais próximo. Imediato é aquilo que está um pouco mais afastado. Então, o destinatário imediato é o próprio MP ou o ofendido, né? Depende do tipo de ação penal. Então, são os titulares da ação. Então, o inquérito ele é direcionado imediatamente, tem o destinatário, essas pessoas, justamente porque são elas que vão poder oferecer ou ajuizar a ação penal depois. E o destinatário mediato, ou seja, aquele que está um pouco mais afastado, é o juiz, porque depois de ajuizada a ação penal, né, o inquérito ele vai seguir junto ali com o processo e vai chegar até o juiz. Ele vai ser o quê? Base para o juiz, né, dar ou não recebimento a essa peça acusatória. Então, como a gente vinha comentando, apesar do inquérito ele não fazer parte exatamente da ação penal, mas ele serve de base, porque o juiz vai olhar tudo que tem no inquérito, todas as circunstâncias, os indícios que foram colhidos, e ele vai olhar e falar, não, realmente é caso de prosseguir com a ação. Ou, pelo contrário, não é caso, tá um absurdo aqui, não tem como prosseguir com isso. Então, é claro que na maioria das vezes acaba prosseguindo, né? Se já chegou até ali no juiz, é porque alguma coisa tinha. Então, de qualquer forma, serve como base para o juiz dar ou não recebimento a essa peça. E também fundamentação quanto a medidas cautelares. Se for verificado que existe uma necessidade urgente de, enfim, de produzir alguma determinada prova, ou alguma outra medida, por exemplo, de prisão temporária ali da pessoa, do acusado, pode ser que um inquérito fundamente algo do tipo também. Isso vai depender do que o MP vai solicitar, ou o ofendido, né, dependendo da ação, para o juiz. Em relação à natureza jurídica, acho que eu já comentei isso também, ele é um procedimento administrativo, então não é processo, tá? Não é processo penal, ele é um procedimento, ou seja, é uma série de atos que são praticados ali por uma autoridade, um órgão do Estado, no caso, o delegado de polícia, e depois encaminhados o, para o juiz, tá? E aqui a gente vai falar das características, que acho que é onde retoma esse ponto da pergunta do Adriano. Pessoal, o inquérito, ele tem Eu uma... entendi, professor, deu para entender. Oi? Deu para entender essa parte. Uhum. Sim, aí aqui eu vou só dar uma retomada. Porque realmente englobar o que você perguntou e até comentar nesse ponto das características. E então o processo não, né? O inquérito, ele tem uma série de características e aí vai variar também de cada autor, né? Dependendo se vocês pegarem o, o Avena ou o Nutt ou qualquer outro aí autor, eles vão ou ter menos características ou ter mais, então depende muito, né? Mas no geral, acho que as mais cobradas e as mais comuns estão aqui. Primeiro, o inquérito,
ele é um procedimento inquisitorial. Isso é o que eu já vinha comentando com vocês também. Ele não tem exatamente todas as garantias constitucionais que a gente tem na nossa Constituição, né? Enfim, os princípios, os direitos e garantias. Ele não tem, não respeita necessariamente, justamente por conta de de ter um objetivo que foca muito mais na agilidade e na eficácia da apuração daqueles fatos ocorridos. Então, não é o momento, durante o inquérito, por exemplo, de o advogado do investigado ficar apresentando contraprovas, contestar e discutir ou não legalidade, se está certo, se está errado. É claro que em algumas situações pode ser caso de recurso, mas enfim, o mais principal que vocês lembrarem é essa natureza inquisitorial, principalmente porque não existe garantia de ampla defesa e contraditório no inquérito. É uma colheita administrativa ali de provas, né, de indícios, que depois, no âmbito do processo penal, você vai ter oportunidade de discutir, tá? Não discutir a questão do inquérito em si, mas você vai ter a oportunidade de oferecer sua defesa enquanto advogado do investigado, do réu, né? E então no processo do inquérito não existe ampla defesa e contraditório. Como eu disse, é prezado aqui uma eficácia e uma agilidade, justamente porque nos crimes ali, nos fatos que são praticados com natureza criminosa, você tem que agir o quanto antes, porque pode ocorrer, né, daqueles indícios, daquela materialidade, ela se esvair, né, ela acabar. Então, alguns crimes deixam alguns vestígios, mas se você demorar muito tempo para investigar aquilo, os vestígios não vão durar para sempre. Então, você tem que investigar o quanto antes. Ele é um procedimento discricionário. E aqui entra no que o Adriano perguntou, né? Ele não possui esse rigor procedimental como no processo penal, na ação penal. Então, o delegado ele pode atuar da forma que ele melhor entender cabível num caso concreto. É claro que, em alguns casos, existem procedimentos que são obrigatórios ou previstos, né, pelo Código de Processo Penal, como, por exemplo, o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Então, quando tiver um crime que deixa vestígio, qualquer tipo ali, né? Pode ser, por exemplo, um homicídio, e aí, enfim, ocorreu dentro de um imóvel, de uma loja, alguma coisa, e deixou marcas de sangue, qualquer outro sinal ali do crime, o delegado tem que proceder com o exame de corpo de delito, e o quanto antes. E como eu disse, os vestígios eles podem ser apagados depois, né? Ou intencionalmente ou pelo tempo mesmo. E isso apesar de toda a discricionariedade, existem, né, vocês vão ver lá no artigo 6º alguns procedimentos que são obrigatórios, tá? Pelo delegado. Só que não tem uma ordem, tá? Não tem uma ordem, é aí que tá. Você tem algumas coisas que são obrigatórias, mas não existe necessariamente uma ordem exata, como em alguns atos do processo penal em si. No inquérito, não. Você tem a liberdade, né, a liberalidade do delegado nessas atuações, né, enquanto em sede do inquérito. A gente também tem a questão do sigilo, né? O inquérito, ele não é como no processo penal, que a parte contrária tem direito a obter ali todas as informações, né? Ter acesso aos autos na íntegra. No inquérito, não. Ele possui essa característica de sigiloso, justamente para garantir ou tentar garantir a efetividade da investigação preliminar aqui, né? Das investigações prévias. Isso está lá no artigo 20
do CPP, deixa eu abrir aqui para... Diz o seguinte: a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Tá? Então, nesses casos de inquérito policial, em regra, ele tem essa natureza de sigilo. É claro que isso não é aplicável, né, ao MP e ao juiz. Então, em alguns casos, já que como são órgãos do Estado, né, então não teria por que manter sigilo de tudo e todos. Existem casos em que você tem que abrir vistas ao juiz para que ele decida sobre alguma questão, por exemplo, uma interceptação telefônica. Geralmente não precisa, né, de uma decisão judicial para isso. E então o MP tem que dar algum parecer, né, algum tipo de situação, e eles não vão ter restrição quanto às provas, né, quanto aos atos do inquérito. Até mesmo o advogado do indiciado, né, ou do investigado, ele também tem direito a acesso, e isso é relativamente recente, tá? Até certo tempo atrás existia uma restrição muito maior quanto a inclusive acesso do advogado. Depois, salvo engano, aí 2015, 2016, não me recordo ao certo, mas foi de certa forma flexibilizado um pouco mais nesse ponto, no sentido de que o advogado do investigado ele tem direito a acesso dos autos de inquérito, só que não pode ter exatamente de tudo que ele quiser. Como eu mencionei há pouco, existem casos em que o delegado, a autoridade policial, pode restringir acesso, principalmente em relação a diligências que estão ainda em andamento e não foram documentadas. Então, se o investigado ele está sendo objeto ali de uma interceptação telefônica, por exemplo, você obviamente não vai permitir que ele saiba disso, senão não vai ter utilidade para a prova no inquérito. Ou então quando houver qualquer risco ao procedimento, né? É o que eu falei. Se a pessoa ficar sabendo que ela está sendo investigada de determinada forma, ou que estão, por exemplo, enfim, seguindo ela em determinados horários para verificar onde que ela vai, tudo isso vai frustrar o objetivo do inquérito, que é obter essas provas, esses indícios. Então, vamos imaginar esse caso de que da interceptação telefônica que já ocorreu, já terminou, né? Tem que ser por um prazo, né? Não pode ser indeterminado, já terminou. O delegado ele vai pedir para reduzir tudo isso a termo, ou seja, vai constar por escrito ou as gravações que sejam nos autos do inquérito. Se isso não representar qualquer risco ao procedimento, o advogado ele pode ter acesso sim, porque a diligência já terminou, ou seja, já não vai continuar interceptando as ligações e, enfim, isso já está documentado no processo. Então, nesses casos em que a prova já está documentada ou que já foi finalizada, o advogado ele pode ter acesso sim, a não ser que seja alguma restrição muito motivada mesmo para que ele não tenha. Mas aí, em regra, ele pode ter. Então, existem essas ressalvas quanto ao sigilo. Outra Professor, característica. Oi, pode falar. mas essa parte do sigilo cabe em todos os processos, no caso, tanto penal, qualquer um ele pode ter acesso, no caso, depois de juntar os termos. Ah, eu não entendi muito bem. Só um minutinho, tem um interfone tocando aqui. Eu vou só desligar, só um minuto. Oi, pessoal, desculpa. Então, nesse caso do sigilo, a gente tem, né, em regra, no inquérito, um maior sigilo nesse caso por conta da especificidade, que é justamente investigar a prática do fato. Agora, no processo, tá, falando do processo em si, depois que a ação penal iniciou,
não existe em regra o sigilo para as partes do processo. Agora, pode existir sim para terceiros, né? Por exemplo, aí já entra segredo de justiça, não é nem sigilosidade, é segredo de justiça, que já é previsto pela legislação para que em alguns casos, por exemplo, quando envolver menor, não Então, tenha. nem a família da vítima, no caso, se for um menor de idade assassinado, qualquer coisa assim, ou um infrator, no caso, ele não tem acesso aos documentos. Só o caso com o advogado, no caso, que é sigilo. É segredo de Ah, sim, justiça, no sim. caso, não é sigilo, né? Falando assim, falando do processo já, do processo aí precisa do advogado. A pessoa vai ter acesso quando ela for citada, né, no processo. Então, depois que iniciou a ação penal, ela vai ser citada e aí ela vai ter acesso minimamente ali aos fatos, que ela está sendo processada. Depois, com o advogado, né, aí ela vai poder, o advogado vai ter acesso aos autos. Então, ele vai conseguir visualizar tudo, a não ser que o juiz também de forma fundamentada determine sigilo para outra parte, né, de alguma peça específica. Mas aí, por exemplo, alguma questão, alguma diligência que realmente a outra parte não possa ficar sabendo, sob pena de frustrar essa diligência aí no processo. No geral, isso ocorre mais no inquérito, né? Agora, no processo, em regra, as partes têm acesso, até para poder se defender, né? Então, ela vai ter acesso aí à ação penal. Depois, por exemplo, o inquérito, se ele for juntado ali no processo, ela vai acabar tendo acesso a tudo isso também, e para poder oferecer a defesa, tá? Agora, no inquérito a regra é o sigilo para todos, na verdade. Só quem vai ter acesso é o pessoal da polícia, ali do MP, o juiz, se for o caso, para proceder com as investigações. O que o advogado pode ter acesso, como eu mencionei para vocês, são diligências já finalizadas e escritas, né, já materializadas ali nos autos do inquérito. Mas inquérito a gente está falando de antes da ação, né? Antes da ação penal. Então, por ter essa natureza inquisitorial, ele pode ter um pouco mais de sigilo, inclusive em relação às partes, tá? Então, pode ser que no caso vamos pensar na prática de um homicídio, mesmo que seja o menor, como você disse aí no exemplo, a família dele não vai poder chegar na delegacia e receber cópia do inquérito na íntegra, né? Às vezes o delegado até vai dar alguma informação ali, né? Falar, olha, está sendo indiciado por isso, por isso. Mas não vai ficar fornecendo cópia da documentação do inquérito. É só por meio de um advogado, que aí o advogado vai lá, aí ele tem acesso também para poder ir acompanhando. Mas quando tiver alguma investigação, alguma diligência específica em andamento, dificilmente, porque senão, se a pessoa que estiver sendo investigada souber exatamente o que está acontecendo, ela, ela vai atuar de forma a evitar, né, que ela seja investigada, que sejam encontradas as provas. Então, isso é que acaba motivando esse sigilo, tá? Mas se já tiver terminado, como o exemplo que eu dei da interceptação telefônica, já fez, já interceptou já o telefone, já colheu o que tinha que colher de provas ali, terminou, isso está lá no inquérito arquivado, gravado ou transcrito, aí o advogado pode sim ter acesso, mas é porque já terminou, se não representar risco para o procedimento, aí o delegado pode autorizar. Agora, se tiver em andamento, não pode. Não pode, muito difícil ter, tá? Bom, seguindo, a gente tem outra característica que é do inquérito ele ser de natureza escrita também. Então, todos os atos, eles devem ser reduzidos a termo. Ou seja, você fez uma colheita ali, uma interrogatória de uma testemunha, ou do ofendido, ou do investigado, tem que ser reduzido a termo, ou seja, tem que ser escrito. Ou então, né,
isso também não impede que sejam utilizados outros meios, por exemplo, a gravação. Então, pode gravar em vídeo, pode, enfim, gravar em áudio, o que for, e aí vai depender do que o delegado achar necessário. Em regra, isso acaba sendo feito por escrito mesmo, tá? Acaba sendo, aí a pessoa, quando ela estiver sendo ouvida, tem um escrevente lá digitando os principais pontos. Quando termina, né, isso ele entrega uma cópia para a pessoa conferir se é aquilo mesmo. Isso é daí a importância de ter um advogado junto nesse tipo de ato também, porque o advogado também vai conferir e vai ver, falar, olha, não, eu quero que tire essa parte aqui, ou eu não falei exatamente isso, eu quero que modifica, ou acrescenta tal informação. Então tudo isso é possível. E isso vai ser um documento escrito que vai ficar no inquérito policial. Então, a preferência é de que tudo seja de forma escrita, tá? Não pode simplesmente o delegado ele começar a fazer tudo de forma verbal, aí chega no final do processo, ele só vai lá no juiz, no MP, ele fala o que aconteceu. Não, ele tem que emitir relatório, ele tem que trazer as provas por escrito. A gente tem essa natureza aí no nosso direito, né? Acho que herança do sistema romano aí, de reduzir tudo por escrito, né? Ou a maioria das coisas. Também existe a característica da dispensabilidade, porque nem todo caso assim, é imprescindível que haja inquérito policial para a propositura da ação penal. Pode ocorrer alguma situação em que o titular da ação penal, pode ser o MP, ou a vítima ou o ofendido, ele já possua muitas provas, né, e realmente convincentes da autoria e da materialidade do crime. Aí ele pode ingressar com ação direta, o que é difícil, o que é difícil. E até mesmo quando tiver realmente bastante provas, é interessante que haja um inquérito policial, né, essa investigação, para realmente que a pessoa que ela entre, né, com a ação penal em si com uma certeza um pouco maior, né, apesar de tudo. Mas se ela tiver realmente provas, ela pode ingressar direto e aí o juiz vai avaliar, né, se essas provas são convincentes ou não, para recebimento da denúncia ou da queixa-crime, tá? Então, nesse caso, a gente tem também essa característica, o que muito eu considero bem difícil de ocorrer. Não é toda situação em que o MP, principalmente o MP, ele vai ter todas as provas disponíveis para poder entrar com uma ação direta. Ele também é indisponível, ou seja, ele pode ser dispensado quando o titular da ação tiver as provas minimamente aí da autoria e materialidade. Só que uma vez quando ele é iniciado, ele somente vai poder ser arquivado, né, depois que foi começado, por requerimento do MP e homologado pelo juiz, tá? Então, a gente também tem essa questão da indisponibilidade. Outra característica, na verdade são duas aqui relacionadas, é a oficialidade e a autoritariedade. Isso significa que o inquérito ele é sempre presidido por um órgão oficial do Estado, que é uma autoridade pública, normalmente o delegado de polícia. Isso significa que nós não podemos ter, por exemplo, um inquérito policial de exceção presidido por um terceiro, por uma outra pessoa nomeada especificamente para aquilo. A gente está num Estado democrático de direito e, para isso, existem algumas garantias mínimas, por exemplo, essa questão da oficialidade e autoritariedade, de que tem que existir um órgão estatal responsável por conduzir os inquéritos, né, por presidir os inquéritos, que no caso é o delegado de polícia. Outra característica, já para fechar esse tópico, é a da oficiosidade. Isso quer dizer, pessoal, que nos crimes em que a ação penal ela é pública incondicionada, o inquérito ele deve ser instaurado de ofício pelo delegado. Se ele tomar conhecimento dos fatos
criminosos, né, do que ocorreu, ele pode, aliás, ele deve, né, instaurar de ofício o inquérito policial. Não precisa de denúncia, aliás, de notícia-crime, de qualquer tipo de comunicação. Pode ser, inclusive, que ele tenha, e a gente vai comentar um pouco aqui, né, que ele tenha tomado conhecimento por meio da mídia, por um jornal local, né, da prática de um crime, ou por algum tipo de diligência ali rotineira da polícia, enfim, tomou conhecimento que houve um homicídio. Ele não vai ficar esperando alguém, o ofendido, o MP, alguém, ofendido não, né? Não vai ter como. Mas algum parente da vítima ou o MP requerer que ele inicie o inquérito. Se a autoridade tomou conhecimento de um crime, de ação penal de natureza pública incondicionada, ele já pode, de ofício, né, baixar ali uma portaria iniciando o inquérito policial para investigar aquele fato. Isso daqui somente nas ações penais públicas incondicionadas. A gente também tem que discutir, aqui é bem importante que vocês saibam, que costuma cair bastante em prova também, as formas de instauração do inquérito. Eu acho que esse ponto e os prazos são os que mais acho que costumam cair em provas. Pessoal, como que o inquérito ele pode ser iniciado, então? Isso tem disposição expressa lá no artigo 5º do CPP. Então, como eu disse, né, apesar da discricionalidade, o CPP dá algumas diretrizes aí do inquérito. Ele pode ser iniciado de ofício, que é o caso que eu comentei há pouco, né? Então, o delegado de polícia, ele tomou conhecimento de alguma prática criminosa, que seja de ação penal pública incondicionada, ele pode, de ofício, sim, instaurar esse inquérito policial. Tá? Então, de ofício significa que não precisa de provocação. Então, o próprio delegado vai iniciar. Outra forma é mediante requerimento do ofendido. Então, pode ser tanto em crimes de ação penal pública incondicionada, quanto nos outros. Tá? Não é uma excludente em relação a outra. Então, se eu fui ofendido, se eu fui vítima de um crime, eu posso chegar até a delegacia de polícia, fazer uma comunicação ali desse crime. Um exemplo clássico é o próprio boletim de ocorrência, né, que na verdade, é caracterizado como uma espécie de notícia-crime, né? Mas não deixa de ser uma forma de requerimento do ofendido. Se por um acaso, tá? Se por um acaso o requerimento ele for indeferido, cabe recurso administrativo ao chefe de polícia. Então aqui a gente tem novamente, né, que o inquérito ele tem a natureza discricionária, só que também em alguns casos existe a possibilidade de um recurso, alguma coisa do tipo, por exemplo, no indeferimento de um pedido de abertura de inquérito, tá? Por meio de notícia-crime, e aí existe essa classificação, né? A notícia-crime, ela é classificada por alguns autores como a notícia-crime. Deixa eu só abrir aqui, ó, onde eu anotei isso, porque eu não coloquei no esquema. Mas ela pode ser basicamente formal, que é aquela realmente em que você elabora uma peça, quase como se fosse uma petição. É uma petição, né, na verdade, informando todas as circunstâncias do crime, né? Você pode ser um terceiro qualquer, não precisa ser ofendido, não precisa ser relacionado ali ao crime. Você elabora essa peça e dirige ela para o delegado de polícia e ele vai verificar, né, se aquilo realmente vai ser causa ali de abertura de inquérito ou não. Pode também ser feita de forma indireta, informal, tá? Essa, essa notícia crime. Como alguns autores classificam, por exemplo, a questão do próprio boletim de ocorrência, tá? Que não deixa de ser uma comunicação, né, de um fato criminoso. Então, nesse sentido, a gente tem
essas formas aqui de notícia-crime. Pode ser, inclusive, pela comunicação de um fato, ou realmente por uma peça formal ali toda escrita, dirigida ao delegado de polícia. Quando for, por exemplo, a outra forma muito comum, né, denúncia anônima, também não deixa de ser uma notícia-crime, tá? É uma comunicação ali da pessoa a respeito de um fato. Leva até a autoridade policial o conhecimento de um fato criminoso. Denúncia anônima. E aqui tem que ter, o delegado, né, principalmente, tem que ter cuidado em relação a denúncias anônimas para não sair abrindo inquérito à torta e à direito contra qualquer pessoa e por qualquer motivo. Ele, quando ocorre, né, esses fatos de notícias anônimas, uma pessoa liga sem se identificar e fala de um crime, de um suposto crime. Os doutrinadores defendem a posição seguinte, que primeiro os delegados eles deveriam fazer uma investigação preliminar para realmente verificar a plausibilidade dessas informações. E aí então, se realmente for verificado, olha, faz sentido o que a denúncia anônima disse, né? Faz sentido. Então eu vou abrir um inquérito. Se verificar que aquilo não tem o menor pé nem cabeça, né, não tem o menor sentido, aí ele não vai abrir um inquérito num caso como esse, tá? Se a pessoa realmente quiser depois, ela pode pegar e apresentar uma notícia-crime por escrito, tá? Mas, nesses casos, é possível, né? Denúncia anônima, pode ser denúncia, tem canais pela internet, por telefone, tem várias formas, né, que hoje a gente vê. Isso facilita de um certo modo, porque você não precisa comparecer, você às vezes corre o risco ali, né, de ser identificado, de poder sofrer algum tipo de ameaça, ou de, inclusive, sofrer a prática de um crime, né? Então é importante aqui esses tipos de canais. O delegado depois que vai se encarregar de verificar se realmente aquilo é plausível ou não para a abertura de um inquérito. Outra forma é o requerimento de autoridade competente, que, vamos supor, né, em algumas situações, o conhecimento de uma prática de um crime não chega direto à autoridade policial, mas chega lá no MP. O MP, enquanto fiscal da lei, titular da ação penal, ele é a autoridade também competente para requerer a abertura de um inquérito. Então, se ele tomou conhecimento de um crime, ele pode sim requerer ao delegado, né, à polícia, a abertura desse inquérito. O ministro da Justiça também é autoridade competente nos casos que não sei se a Constituição prevê, mas enfim, os casos de crimes que são relacionados à Lei de Segurança Nacional ou que envolvam estrangeiros, tudo isso é competência do ministro da Justiça, tá? Então pode haver requerimento dele também. Ou uma outra possibilidade, no ato da lavratura do auto de prisão em flagrante. Vamos imaginar a situação de que houve um crime, pode ser de homicídio também. A pessoa foi pega em flagrante, foi presa pela polícia, lavra-se o auto, né? Então relata-se toda a situação. Na verdade, logo em seguida, né, o delegado, tendo o auto de prisão em flagrante, ele já pode abrir o inquérito policial para investigar aquela situação. Então, isso também ocorre com uma certa frequência, né, já que existem casos de prisão em flagrante e o delegado já tem ali, né, indícios muito fortes da autoria, a materialidade também, né, muito forte, então ele já pode abrir esse inquérito logo em seguida, tá? E a gente tem que comentar um pouco sobre os procedimentos, né? Quais os procedimentos que são necessários, e aqui retomando aquela questão do Adriano, né? Se, se existe ou não esses procedimentos específicos, se isso pode ou não gerar alguma nulidade, se não for seguido. Então, a gente vai falar de alguns deles e aí eu reforço aquilo. São procedimentos previstos no CPP, só que eles não têm uma ordem por sequência aqui, né, para que o delegado faça.
Então, eles têm que ser feitos em determinadas situações, mas não necessariamente nessa ordem que está apresentada aqui. Tá? Então, o delegado ele tem total autonomia para mandar primeiro, por exemplo, colher todas as provas, depois ouvir o ofendido, enfim, depois fazer exame de corpo de delito e por aí vai. Ele pode investigar da forma que ele achar mais adequada no caso concreto. Tá? Então, esses procedimentos. Vamos imaginar que exista a prática de um crime, falando ainda do crime de homicídio, né? Houve a prática de um crime de homicídio, chegou até o conhecimento da autoridade policial, o que o delegado tem que fazer, né? Primeira coisa, vai determinar a abertura de um inquérito para investigar e determinar que os policiais, né, ou até ele mesmo, no caso, se dirijam até o local do crime. Né? Minimamente, chegar até o local teria que ser feito. Tá? Como eu reforço, pessoal, não é uma ordem lógica de sequência isso daqui. Só vou falar de todas as possibilidades que o CPP prevê em relação a isso. Então, eles devem diligenciar, né, ir até o local do crime para verificar toda a situação, a circunstância que ocorreu o crime. Evitar alterações até a chegada dos peritos. Então, a polícia deve assegurar que a cena do crime, todo, toda a circunstância não seja alterada, né, salvo em caso de extrema necessidade, até a chegada dos peritos para investigar e fazer todo o exame detalhado do local. Isso é importantíssimo, né? Se a gente altera muito a cena do crime, depois fica mais difícil até mesmo para os peritos chegarem a alguma conclusão. Outro procedimento que a polícia deve fazer: colher todas as provas e apreender objetos que tiverem relação com o fato. Então, chegou ali, fez essa perícia, ou, enfim, o delegado entendeu que não é necessária, mas ele tem que colher todas essas provas possíveis, apreender os objetos que tiverem relação. Se tiver lá no crime uma faca, uma arma, qualquer outro objeto que tenha relação direta, a polícia ela tem que apreender e guardar, né? Isso depois vai ser apresentado em juízo, pode ser como objeto ali de outras perícias, de outros exames, para poder realmente tentar esclarecer essa situação. Também deve ouvir o ofendido, né? Se for possível, é claro. No caso de homicídio, não tem como, mas num outro tipo de crime que não tenha vítima fatal, pode ouvir o ofendido. Então, verificar o que ele tem a dizer, como ocorreu os fatos. Também ouvir o indiciado, que é a pessoa que está sendo investigada. Na verdade, aqui o termo indiciado é até, de certa forma, incorreto. Depois eu vou trocar. Porque vocês vão ver que o, o ato de indiciar, ele vem geralmente depois. Ouvir, então, esse investigado, né? Vou trocar já. Ouvir o investigado para também ter o lado dele da história, né? Verificar o que ele tem a dizer e a contar sobre a prática desse fato. Nesse ponto, é preciso seguir alguns procedimentos lá do artigo 185 e 196. Vamos chegar lá nesses artigos. Deixa eu ver, fala do interrogatório do acusado. Aqui existem algumas questões, deixa eu ver o que tem de importante aqui para ressaltar com vocês. Vou até compartilhar aqui o CPP. Pessoal, aqui vai falar do interrogatório do acusado. Isso serve, é claro, tanto para a autoridade judiciária, quanto também de forma subsidiária para a autoridade policial, tá? Então, basicamente, né, tem que, de certa forma, evitar qualquer risco à segurança pública, tá? Então, a pessoa ela tem que ser tanto protegida, quanto evitar que ela cause algum dano, né, algum risco para a segurança pública.
principalmente em relação ao seu deslocamento, a forma como ela vai ser ouvida. Impedir a influência do réu na questão do depoimento, do interrogatório da testemunha ou da vítima. O que mais que tem aqui? Vai falar de questão de gravação, né? Em sede de inquérito policial, o mais comum, pelo menos que eu tenha acompanhado, não atuo diretamente na área penal, mas na época de faculdade, que a gente fazia as visitas e tudo, e por colegas que atuam na área, costuma ser feito por escrito, né? Então a pessoa vai ser interrogada, vai ter, como eu disse para vocês, um escrivão, não sei aqui em Dourados se todas as delegacias fazem dessa forma, mas reduz-se a termo. Então o escrevente vai anotando os pontos principais, tudo que a pessoa disse ali, não precisa ser na íntegra, mas pelo menos os pontos principais, tá? Vamos ver o que mais que tem aqui. Garantias, né? A gente tem garantias de interrogatório de pessoas mudas, surdas, enfim. Vai ter a questão de algumas situações em que possam ocorrer, né? Enfim, de interrogar essas pessoas. E vai dizer que as perguntas serão apresentadas por escrito, e ele vai poder responder oralmente. Então, a gente tem aqui também a possibilidade de resposta por escrito, enfim, as perguntas orais, se a pessoa for muda, tudo isso, né? Em alguns casos também pode intervir aqui o intérprete, né? Alguma pessoa que saiba Libras, né? Se o investigado também for alfabetizado em Libras ali. Então, tudo isso são algumas garantias que têm que ser observadas na, no inquérito também, tá? O foco aqui é na questão da instrução do processo penal, mas algumas questões são observadas também no inquérito. Deixa eu voltar que tem outro ponto importante. Ao investigado, tá, a autoridade policial deve informá-lo que ele possui o direito de permanecer em silêncio, tá? Ele não, a Constituição veda a questão da autoincriminação também, produzir provas contra si mesmo, tudo isso. Então ele tem o direito, sim, de permanecer em silêncio. E é claro, se ele puder esclarecer de forma favorável a ele, seria o ideal que fizesse. Mas ele, se quiser, ele pode permanecer em silêncio. E também deve-se permitir a presença de advogados. Daqui está garantido até no Estatuto da Advocacia a garantia, né, da presença de um advogado nesses momentos de oitiva, né, de interrogatório do investigado. Então, justamente para evitar que sejam praticadas algumas formas ali abusivas de colheita desse interrogatório. O advogado que vai ter que atuar nesse sentido aí, né, para evitar que isso ocorra. Outro procedimento também é o reconhecimento de pessoas, no caso, envolvidas no crime, que estiverem vivas, né, e coisas. Então, se tiver, por exemplo, uma pessoa que possa ter participado do crime, aí o delegado também, no inquérito, ele vai poder proceder com o reconhecimento. Vai chamar a vítima ou alguém que possa saber dessa situação e vai perguntar, falar, olha, a pessoa que te roubou, a pessoa que tentou te matar, era fulano? Era essa pessoa aqui ou não? O objeto utilizado no crime, era esse ou não? Então, tudo isso faz parte aqui desse reconhecimento. Determinar também a realização de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Então, todo crime que deixar algum tipo de vestígio material ali, né, na cena do crime, ele tem que ter um exame de corpo de delito. Por mais simples, né, que seja, ele tem que ter. Pessoal, não confundam o exame de corpo de delito, tá? Que não é necessariamente o exame somente do corpo da vítima, né, da pessoa que morreu. Talvez pela nomenclatura que foi utilizada, gera algum tipo de confusão.
mas o corpo de delito, pode ser entendido como a cena do crime, como um sentido mais amplo, né? Não necessariamente o corpo da pessoa, tá? É a cena, né? As circunstâncias do crime. Então, vamos pensar num homicídio cometido dentro de uma residência, o corpo de delito seria todo aquele ambiente ali. Então, existem marcas de sangue no quintal, existem marcas de sangue ou arrombamento numa porta. Tudo isso é cena do crime, tudo isso faz parte do corpo de delito. E existe, né, como deixa vestígio, existe a necessidade de realização desse exame, que nada mais é do que uma perícia feita ali por algum profissional, vai depender do local, né, da situação. Nem todas as localidades possuem uma ampla gama de profissionais para fazer esse tipo de exame, mas sempre vai ter alguém ali, algum tipo de perito, nem que seja um perito médico, para fazer esse tipo de exame. Então ele vai averiguar as circunstâncias, né, como que a pessoa morreu, quais as circunstâncias do próprio ambiente, porque às vezes a circunstância da morte em si indica uma coisa. Vamos pensar que a pessoa morreu por afogamento. E, ou então, que a pessoa morreu por afogamento ali, enfim, tá lá no banheiro, aconteceu alguma coisa, ou que morreu por algum outro tipo de situação, só que na casa tem marcas de sangue, tem outras circunstâncias. E aí a perícia vai dizer se aquilo tem relação ou não com o crime, se possa indicar a existência de algum outro crime, ou de alguma tentativa de disfarçar, né, de esconder essa cena do crime. Então, tudo isso é o exame de corpo de delito que vai dizer, né, em relação aos vestígios. Além disso, no inquérito, deve-se averiguar a vida pregressa do investigado. Isso daqui no sentido de quê, né? Verificar como que seria a idoneidade moral dessa pessoa que está sendo investigada, se ela possui trabalho, se ela possui outras passagens pela polícia, tudo isso é investigado aqui nesse ponto. E isso vai ser levado até o processo, né? Vai, apesar da gente ter algumas problematizações em relação a isso também, né? Mas não é deixado de lado. Colher informações, e aqui é um ponto interessante, foi incluído recentemente, salvo engano, em 2016. Deixa eu confirmar aqui a data. Só voltar aqui no código para informar para vocês quando foi incluído esse tópico. 2016 mesmo. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de um eventual responsável pelos cuidados desses filhos, indicado pela pessoa presa. Aqui fala indicado pela pessoa presa, mas o delegado pode solicitar informações do INSS, de onde a pessoa trabalhava, de qualquer outra forma que ele entender necessário. O Estado ele tem essa responsabilidade de tutelar pessoas desamparadas, né? Num caso como esse, vamos imaginar a situação em que o investigado ele tenha filhos menores ou então pessoas com deficiência, pessoas que dependessem dele. E, enfim, por algum motivo, ele foi preso temporariamente, né, provisoriamente, nesse curso aí do inquérito. Essas pessoas, esses filhos, eles não podem ficar desamparados também, né? E para isso, o Estado ele já prevê que sejam colhidas essas informações e depois enviadas ao juiz, ao Ministério Público, para que se possam ser tomadas as providências cabíveis, no sentido também de ou mandar esses menores para algum tipo de instituição, para poder cuidar deles, né, até que a pessoa seja ou não liberada. Então, tudo isso, né, para que o MP ele investigue como está a situação dessas crianças, né? Afinal de contas, os filhos não devem responder aqui pelos atos dos pais, né? Então, nesse sentido, o Estado ele busca tutelar
esse, esses interesses aqui dos menores, de pessoas com deficiência, que dependessem desse, desse investigado para o seu sustento, para os seus cuidados. Tá? Isso foi incluído em 2016 no CPP. Também a possibilidade de realizar simulações. Tá? Então, a gente vê isso na televisão, né? Aqueles casos famosos de, de simulações do crime, né? De reconstituição, né? Estava lembrando qual o nome que utilizavam. Reconstituição, no geral. Então, nesses casos, existe a possibilidade também de fazer essa simulação, justamente para tentar entender melhor como que foi praticado o crime. Então, a gente vê, né, aqueles casos famosos, por exemplo, Isabela Nardoni, outros aí, eu não me lembro, assim, faz muito tempo que eu não acompanho TV, mas eu lembro muito bem desse caso da Isabela Nardoni, né, que fez toda a reconstituição. Então, eles pegam um boneco lá com o mesmo peso da criança, as características, fazem como se fosse a pessoa que está sendo investigada, para ver se realmente aquilo se encaixa, né? Pode ser que, por exemplo, reconstituindo o crime, vai ser verificado que é impossível aquele crime ter sido praticado da forma como aparentasse ser, tá? Então, num caso como esse, seria importante, por exemplo, essas simulações. E aí ressalto aquele ponto, né? Nem todos os locais, nem todas as delegacias possuem uma estrutura muito boa e tempo, né? E pessoal disponível também para realizar esse tipo de simulação, né? Se for algo simples, pode ser que seja feito ali no momento mesmo da investigação. Mas se for algo mais complexo, já é mais difícil, né? A gente vê esses casos famosos, né? Mas que envolvem realmente pessoas que têm, inclusive, condições financeiras aí para propor auxiliares, né? Outros tipos de peritos que possam participar. E em cidades grandes também, né? Que às vezes tem uma estrutura um pouco melhor nesse ponto. Ah, um ponto interessante aqui. Se for ocorrer algum tipo de simulação, o acusado ele não é obrigado a participar também, por conta dessa vedação, a autoincriminação, né? E a pessoa ela não pode ser obrigada a chegar lá na cena do crime e falar, mostra aí como que você fez, né? A simulação existe para isso, né? Justamente para a autoridade policial tentar refazer e tentar entender, e não para o acusado chegar e falar como que fez, né? Se fosse se fosse assim, seria mais fácil, né? Se ele dissesse exatamente como fez, talvez nem precisasse de simulação. Mas, no caso, na maioria das vezes, ele não vai, né, contar exatamente o que fez, como praticou o crime. Tem casos que sim, mas mesmo assim, mesmo quando existe a confissão, quando existe essa pessoa que conta como praticou o crime, tem que ser investigado, porque às vezes está escondendo como realmente ocorreu, né? Está tentando ludibriar ali a autoridade policial. Em relação aos procedimentos, tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Como eu disse, eu não sei, acho que tem alguns colegas policiais, eu não sei se é na turma de vocês ou no noturno, eu também não sei se são civis ou militares. Se quiser complementar, comentar algum caso, alguma coisa, fica à vontade também. Então a gente passa para os prazos. Ô, professor, Oi? é, acrescentando aí a questão que o senhor tinha falado do local de crime, né, que a Polícia Civil, geralmente a legislação fala que a Polícia Civil chega, é ela que faz o local de crime, né? Isso no caso aqui, a ida até o local, então seria, no caso, a autoridade policial, os seus agentes, né, os policiais, e não É sei só se para não sei se exatamente todo complementar. caso o delegado vai pessoalmente ao local do crime, né? Pode ser que É, talvez ele delegue, né, aos policiais, ou mas na verdade, só para complementar, professor, eu nunca vi um delegado ir num local de crime. Geralmente é a então. polícia militar que a gente chega no local de crime,
aí a gente isola o local, afasta todo mundo, passa a faixa lá, aí a Aham. perícia que diretamente Vai. a perícia vai direto, né? Que a perícia é outro órgão específico, não Isso, é vinculado à delegacia de polícia. isso. Aí eles Você, passam, você no caso, é da PM, da militar? isso. Ah, tá. Aí, tipo assim, uma dúvida. Isso aí não geraria algum tipo de ilegalidade? Não, porque seria só o inquérito no início, né? Então, é aí que está esse ponto, né, da ilegalidade ou da eventual nulidade. Mas é interessante o que você comentou, porque como eu vinha ressaltando, às vezes, por conta de... Deixa eu admitir aqui o Adriano de novo. Pode ser que num caso como esse, né, quem toma conhecimento primeiro é a PM. Então, a PM ela não tem essa função investigatória, mas ela tem a função mais ostensiva, que justamente vai acabar fazendo isso, isolar o local do crime, né? E proteger até que chegue ou a polícia civil ou a própria perícia já de fato. E nesse caso, você queria saber se a ausência da autoridade policial no local do crime geraria nulidade? Seria isso? Ou ilegalidade? É, não, tipo assim, não gera porque seria o início do inquérito policial, né? Não teria Isso. muito o que se falar em ilegalidade, né? Mas Então, é tipo assim, você observa que não há na prática, não. na prática não é o que está na legislação, né? Porque fala que o delegado, a autoridade policial tem que estar no local de crime, né? É, Só que, na verdade, a gente, na realidade, vê que não acontece isso, que quem chega no local, quem faz o local é a polícia, a PM, e quem faz o colhimento é a das perícia mesmo. provas lá é a própria perícia, e depois que é levado para a autoridade policial. Isso. Posteriormente, né, às vezes demora uma semana, dias para chegar essas provas na mão do delegado. Sim, sim. Então, é como você disse, né? No caso, se for ver na teoria, a autoridade policial ela seria obrigada a dirigir até o local do crime. O artigo 6º fala: logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Aí entra a questão prática, né? Nulidade ou ilegalidade, assim, uma nulidade na parte do inquérito não vai acabar gerando, porque não é processo em si mesmo, né? Mas o que, por exemplo, se algum advogado alegar isso futuramente, mesmo no processo, né, para tentar desconsiderar alguma prova, alguma coisa que foi produzida no inquérito, eu acho que o fundamento ali para indeferir essa questão de nulidade é justamente que a autoridade policial não tem possibilidade de comparecer a todos os locais de crime, não sei o quê. E aí entra essas questões práticas, né? É a mesma coisa você questionar o juiz que não cumpriu o prazo para decisão. Falando aqui do CPC, né? Tem prazo para o juiz dar a sentença, para dar despacho. Aí você vai e questiona isso, ele vai falar que na prática não tem possibilidade de cumprir exatamente os prazos. E é a mesma coisa, eu acho que da questão da autoridade policial. Vai falar que na prática ele não tem, é impossível que ele compareça a todos os locais de crime da, da cidade, por exemplo. Então, nulidade em si não vai gerar, né? Não vai gerar. Porque a prova foi colhida, então a perícia, né? A perícia acaba sendo aí responsável pela colheita da prova, pelo exame ali do corpo de delito, no caso de vestígio. Então vai acabar sendo utilizada mesmo. Mas, É, outra dúvida aqui, professor, sanar outra dúvida aqui. A questão, por exemplo, eu como um advogado, eu começo a observar, eu tenho lá um local de crime, eu tenho meu cliente lá que cometeu um assassinato, por exemplo, artigo 121, né? Aí beleza, aí ele tá aconteceu o crime, tá tendo um local de crime e eu como advogado observo, por exemplo, várias ocorrências aí, eu pego um tempo e uma linha do tempo de mais ou menos uns 2 anos e eu observo que todas essas ocorrências, em todos os locais de crime, não compareceu a autoridade policial. Eu poderia usar isso aí como argumento para desconfigurar algum tipo de prova? olha,
Nesse caso, Alan, poder usar até pode, como eu disse, como argumento. Aí você vai falar, mas o fato em si da autoridade policial não ir até o local do crime poderia fazer, por exemplo, com que o juiz, se você conseguir assim uma fundamentação muito boa e tudo mais, poderia fazer com que o juiz determinasse, com que, vamos pensar aqui num caso ideal também, né? Com que o juiz determinasse que fosse refeita algum tipo de prova, ou se o local de crime ainda existia, o que é meio difícil, isso costuma passar um bom tempo aí, acho que é meio quase inviável, né? Mas poderia ser determinado com que essa prova fosse refeita ou que fosse reavaliada pela autoridade policial ou complementada por algum outro tipo de diligência, ou até mesmo fazer com que o juiz, na decisão dele, não dê tanta valoração para essa prova, para o que foi colhido ali no momento do crime. O que na prática é difícil. Na prática é difícil. Eu não tenho uma atuação assim tão efetiva aí na seara criminal, mas pelo pouco que eu conheço, para falar aqui dessa parte que você perguntou, eu creio que é muito difícil isso na parte prática. Mesmo, mesmo tendo essa ausência da autoridade policial, vamos pensar em forma prática, não gera, pode ser que não geraria algum efeito na questão da produção das provas. Porque, por exemplo, a perícia ia acabar sendo feita de qualquer modo, né? Então, você, enquanto advogado do réu, nesse caso, teria que tentar comprovar, justificar que a ausência da autoridade policial gerou um prejuízo naquele cenário. Aí você teria que ter alguma justificativa no sentido, por exemplo, né? Vamos imaginar essa situação aqui de que o delegado não estando lá, ele deixou de apreciar algum tipo de prova que a perícia não viu e que o delegado poderia estar lá para apreciar e para verificar. Então, pode ser algum tipo de argumento nesse sentido. E aí, pode ser que o juiz entenda, mas assim, é tudo isso no âmbito especulativo, porque na prática não é o que ocorre muito, não. Como isso já acaba sendo de praxe, então a autoridade não vai comparecer, ou então, né, a justificativa seria de que foi enviado algum policial civil, né, você que atua aí pode até dizer melhor isso, se a polícia civil chega a comparecer no local em alguns casos, o que eu imagino que ocorra, né? Então, o delegado pode ser que ele não vá pessoalmente, mas que ele delegue, né, que ele atribua essa função para os outros policiais ali, né? Então, vamos dizer que isso poderia suprir a presença do delegado em si, né? Mas que pode servir de argumento, pode, tá? Isso pode ser utilizado sim. Vamos pensar numa apelação. O juiz utilizou aquela prova, né, como muito preponderante ali para condenar o acusado, o réu. A prova que foi produzida lá no local do crime sem a presença da autoridade policial. Você, enquanto advogado do réu, pode utilizar sim esse argumento de que a ausência tenha prejudicado de alguma forma ali a produção de provas e a colheita das provas naquele momento. Pode utilizar. Ô, professor, Oi. mas no caso, o perito, ele é a pessoa especializada para fazer esse procedimento. Então, eu acho que não estaria nulidade, porque já é a pessoa especializada. Já o Então, delegado, não, né? É a pessoa, é a autoridade, no caso, ali no local. sim, sim. Ele não é uma autoridade E, policial, né? ô, professor, Essa é, que tá, só um minutinho. mas Essa que tá. a questão em si aí é que a legislação, a lei fala que o delegado tem que estar presente, né? Esse é o X da questão. Então, A eu acho que perícia é mais uma coisa específica, né? é isso que O o problema Adriano é até que questiona, né? Porque, por exemplo, a polícia, apesar de ser específica, tudo bem, ela é necessária também no local. Mas aí eu estou pensando assim, nesse cenário ideal que você vai tentar defender o réu nesse ponto, né? Então, então, para você tentar algum argumento no sentido
de tentar desqualificar essas provas produzidas ali naquele momento, teria que ter uma fundamentação muito forte no sentido de que essa ausência da autoridade policial, de algum modo, tenha prejudicado a colheita das provas. E aí, assim, depende muito do caso concreto ali, né? Justamente por ser esse ponto que o Adriano comentou. A perícia, ela é especializada nessa colheita já dos fatos ali, das provas do cenário do crime. Então, é muito difícil, no âmbito prático, ocorrer algum prejuízo nesse ponto, só pelo fato do delegado não estar no local. Mas se em algum caso realmente você verificar que a ausência do policial, do delegado, ocasionou algum prejuízo, eu creio que possa ser fundamento para um recurso aí, para uma tentativa de rever a decisão, a sentença. Mas aí tem que comprovar isso, eu imagino. Porque só alegar que a ausência dele geraria algum tipo de nulidade, eu creio, depois eu tenho que pesquisar na jurisprudência, mas eu creio que não seja motivo, tá? Os autores até falam que eventual nulidade no âmbito do inquérito policial não afeta as questões do processo penal, da ação penal, porque depois no processo tem todo o contraditório e a ampla defesa. Mas, se por um acaso o juiz considerar essas provas especificamente aqui como fundamento para condenação, e por algum motivo você conseguir comprovar que a ausência da autoridade prejudicou o réu, eu entendo que é possível aqui conseguir reverter a decisão, a sentença. Mas pensando na parte prática é muito difícil. É muito difícil conseguir justamente essa comprovação do prejuízo aqui, tá? Porque a lei prevê, mas como é no âmbito do inquérito, se fosse um ato do juiz, tá? O juiz tivesse que fazer não sei, determinado ato e o juiz não faz, aí pode ser causa de nulidade mesmo. Aí não tem o que falar. Agora, como é no inquérito, é muito mais complicado. Eu entendo que para conseguir talvez nem nulidade, mas com que a decisão do juiz seja revertida ou que não seja apreciada determinada prova colheita nessas circunstâncias, teria que ter uma motivação muito forte no sentido de que houve um prejuízo pela ausência da autoridade policial. Mas depois eu vou pesquisar até na jurisprudência para ver o que fala, se tem alguma coisa sobre isso, né? Porque como é algo tão comum, como você mesmo disse, né, a ausência da autoridade no local, talvez isso seja já de certa forma naturalizado pela prática do cotidiano e não tenha nem chegado a ter alguma decisão sobre isso. Mas eu vou dar uma pesquisada para ver se tem algo. Mas eu imagino, tá? Eu imagino que deva ser nesse sentido. Se tiver uma comprovação do prejuízo para aquela pessoa, para o réu, para o acusado, pode ser caso ali de rever a decisão do juiz. Agora, que foi tomada com base nessas provas colhidas, né, no local do crime. Agora, se for somente a alegação, por exemplo, sem qualquer outra prova de prejuízo para o réu, que houve ali a ausência da autoridade, eu acho que mesmo no recurso ou alegando isso para o juiz, não vai importar, né? Não vai importar porque a perícia que acaba fazendo esse trabalho mais técnico mesmo, e o delegado estando lá ou não faria, em tese, diferença, né? Aí cabe a você, advogado, comprovar o prejuízo. Eu imagino que se tiver alguma decisão vai ser nesse sentido, tá? Certo, pessoal? Era isso, assim, é algo que realmente fica nessa especulação. Não tem como eu bater o martelo, falar, não, o delegado não estando lá vai gerar nulidade, ou vai ser causa de revisão, reforma da sentença. Isso tudo depende muito das circunstâncias de cada caso. E aí da capacidade do advogado de também poder articular isso, comprovar alguma forma de prejuízo ali para a pessoa e justificar isso no processo.
Mas só então, eu vou até deixar anotado, de qualquer coisa vocês me lembrem na próxima aula, mas eu vou dar uma pesquisada se tem jurisprudência sobre isso, mas a doutrina em si fala que não gera nulidade do processo, tá? Só que fala só da nulidade, né? Agora não fala se é possível, por exemplo, reverter uma sentença, uma decisão condenatória com esse fundamento, tá? Pessoal, entrando então nos prazos, que a gente está caminhando para o final da aula, qualquer coisa depois vocês me interrompem e vocês vão perguntando de novo. Dos prazos, aqui é um ponto que tem que ter atenção também, porque cai muito em prova. Prazo, né? Não podia ser diferente. Cai muito em prova, justamente porque confunde, né? São vários prazos diferentes e vocês têm que ter atenção para não se confundir na hora de prova. OAB, concurso. Em regra, os prazos para inquérito no âmbito da Polícia Civil, a gente tem o seguinte: são 10 dias improrrogáveis quando o investigado estiver preso. Isso está lá no artigo 10 do CPP. Então vejam que o prazo é bem curto. Quando estiver preso. E aqui conta-se a partir da data da execução da prisão. Tá? Então, se o inquérito começou antes, ele não vai, obviamente, antes da prisão, né? Ele não vai, obviamente, ser encerrado em 10 dias, né, como prazo. Agora, começou o inquérito. Daí, 2 dias a pessoa foi presa, né, de forma preventiva, temporária, o que quer que seja. Foi presa a pessoa. A partir do dia que foi presa, começa a contar 10 dias para terminar o inquérito, tá? Já tentando garantir aí o máximo de celeridade, para que a pessoa também não sofra eventuais prejuízos de ficar presa injustamente. Se o réu não, né, o investigado estiver solto, o inquérito ele tem um prazo um pouco maior, que é de 30 dias. Esses 30 dias, eles podem, tá, por decisão do juiz, geralmente a pedido do Ministério Público ou do delegado, ser prorrogado. Então, eles podem ser prorrogáveis por qualquer outro prazo. Tá? Em regra, prorroga-se pelo mesmo tempo, mas não tem uma previsão expressa no Código de Processo Penal. Quando estiver solto, tá? Então tem esse prazo maior justamente por isso. A pessoa não está presa, ela, enfim, não está sofrendo nenhuma medida de restrição de liberdade ali para que o inquérito ele tenha que ser em regime de urgência. Então 10 dias para réu preso, 30 dias para réu solto, investigado solto. Aqui é a regra geral do Código de Processo Penal. Só que existem casos, tá, em que a Polícia Federal também é encarregada de inquérito. A Polícia Federal, acho que, salvo engano, é a única que tem essa função, tanto coercitiva, ostensiva, como a PM, e investigativa, tá? Então, casos de inquéritos que estejam a cargo da PF, eles têm um prazo um pouco maior aqui no começo. 15 dias prorrogáveis por mais 15, quando o investigado for preso, e 30 dias também prorrogáveis pelo mesmo prazo, quando ele estiver solto. Tá? Então, 15 e 30. Inquéritos. E aí a gente entra também nas legislações especiais. Inquéritos de crimes previstos na lei de drogas, ou lei antidrogas, né? A gente tem um prazo maior também, talvez pela complexidade, né, dos casos. 30 dias prorrogáveis por igual período, quando o investigado estiver preso, tá? Então, a pessoa praticou o crime, foi iniciado o inquérito, tem 30 dias. Se ela for presa, né, tem 30 dias para que seja terminado. Prorrogáveis também por igual período. 90 dias se ele estiver solto, tá? Também prorrogáveis por outros 90 dias. E aqui entra um detalhe, né? Você, enquanto advogado também, a gente sabe que os inquéritos normalmente podem demorar um tempo um pouco maior, um pouco além do esperado. Você, enquanto advogado do réu, pode pedir aqui caso seja esgotado esse prazo, o relaxamento de prisão, tá?
que é uma peça, né, quase como se fosse um recurso, para justamente fazer com que a pessoa que está presa ali além do prazo, ela possa ser liberada, tá? Por conta justamente de que o inquérito ele não foi concluído. Tá? É utilizado no caso de prisão ilegal, já que a partir do momento em que exceder esse prazo, já entra na questão da ilegalidade. Então tem que ficar atento para isso. É por isso que é importante saber o prazo, né? Se você, enquanto advogado do réu, viu que o investigado ali, o seu cliente está preso além do tempo necessário, já tem que pedir aqui um relaxamento de prisão para que ele seja liberado, né? E assim, a gente viu o prazo, viu como inicia as diligências e agora a gente tem que ver como termina, né? Já que o inquérito ele tem um prazo quase que pré-definido aí para que seja concluído. O encerramento do inquérito, ele basicamente ocorre quando terminam as diligências feitas pela autoridade policial, pela polícia, e pode ser no prazo ou pode ser quando já tiver sido prorrogado, enfim. Ocorre então o quê? Como tudo tem essa característica escrita, o policial não, né? O delegado ele vai ter que redigir um relatório bem minucioso endereçado ao juiz competente. Então, o delegado aqui de Dourados vai redigir um relatório, então vai relatar tudo que foi feito, todas as diligências, foi verificado ou não a autoria, indício de autoria e materialidade, as circunstâncias do crime, tudo isso. E vai enviar ao juiz competente. Então, o juiz de uma das varas criminais aqui de Dourados vai receber, o juiz vai abrir vistas ao Ministério Público, se for ação penal que ele for titular, ou então para a parte competente, para que seja oferecida a petição de início da ação, né, do processo. Então, se for do MP, é o oferecimento da denúncia, né, dependendo aí do tipo de ação. Se for o titular pessoa comum, pessoa física, é a queixa-crime. Então, vai ficar por um determinado prazo ali à disposição. Passou esse prazo, né, ocorre a decadência. Prazo de geralmente 6 meses, quando a pessoa tem, né, de ação penal privada aqui para poder propor a ação penal. Isso, outro ponto interessante, tá? O prazo decadencial para propor a ação penal, ele independe do inquérito, a não ser que a pessoa realmente não saiba quem é o autor, né, do crime. Porque o prazo ele começa a partir da ciência inequívoca da pessoa da autoria do crime. Então, a partir daí começa a contar o prazo decadencial para a propositura da ação penal. O inquérito, ele em regra não suspende esse prazo, a não ser que a pessoa realmente não conheça quem é o autor do crime. Aí pode ser que o prazo decadencial conte a partir do término do inquérito, ou da ciência, né, na verdade, da pessoa sobre a autoria do crime. Então, ocorre outro fato também ainda dentro do inquérito, que é o chamado indiciamento, que nada mais é, e aqui depende muito de como o delegado vai fazer, mas nada mais é do que uma comunicação ao investigado de que os indícios de autoria, materialidade do crime, as circunstâncias todas convergem para ele. Então, o delegado vai informar a pessoa, comunicar, dizendo, olha, de acordo com as investigações, realmente você está sendo indiciado pela prática de tal crime, em tais circunstâncias, não sei o quê, e a pessoa vai ficar sabendo oficialmente que ela está sendo indiciada, né, pelo crime. Então, é um ato aqui que o delegado pratica no curso do inquérito. Isso pode ocorrer mais para o início ou, enfim, mais para o final. Em regra, é mais para o final do inquérito. A partir depois que ele conseguir realmente indícios, né, de todas as provas e da autoria do crime.
A depender do caso, outro ponto interessante é que o delegado ele pode concluir pelo arquivamento do inquérito, tá? Ele vai verificar que a partir das diligências efetuadas, tudo que foi feito, não foi possível identificar o autor ou identificar o crime praticado. Ele pode pedir o arquivamento. Isso vai, é claro, depender também. Se o MP concorda, ele pode pedir de qualquer forma o andamento do processo, né? Processo não, né? Pode propor a ação penal, mas o delegado ele pode requerer esse arquivamento. O MP ou então o ofendido, a partir do momento que tem o término do inquérito, eles já podem oferecer a peça acusatória utilizando o inquérito como base. Vocês viram que a ação penal ela pode iniciar sem o inquérito, mas isso somente quando as provas realmente forem muito contundentes ali e a indicar a autoria e materialidade do crime. Do caso contrário, é preciso que o inquérito seja finalizado para tentar, né, juntar essas provas. E a partir daí, que o MP ou a pessoa ofendida, elas podem oferecer essa peça acusatória, seja queixa-crime, seja denúncia, tá? Outro ponto importante também é de que, por exemplo, se a ação penal é pública condicionada à representação, o, o ofendido ele tem que manifestar expressamente, seja por meio do boletim de ocorrência, né, ou da notícia crime formal, escrita ali, ele tem que expressamente dizer que tem interesse em representar, tá? Senão o MP não vai prosseguir, não vai dar início à ação penal. Então ele tem que pedir a representação, né? Tem que ficar claro o interesse dele em representar, que é o interesse em dar início ao processo. Quando é pública e incondicionada, não tem que depender da pessoa, né? Vai depender do MP em si. E se for privada, tudo depende do ofendido, da vítima. O MP ele pode, a depender do caso, requerer esse retorno dos autos do inquérito para que a autoridade policial realize novas diligências. Isso está previsto lá no artigo 16 do CPP, porque talvez seja necessário investigar um pouco melhor, verificar ali se existe uma outra pessoa envolvida naquele crime também. Então o MP ele pode requerer algumas diligências à autoridade, e aí para isso vai ter um prazo, né, tudo mais. Ou então o MP pode requerer o arquivamento do inquérito, quando ele verificar que não teve qualquer infração penal, tá? Ou que não tem como descobrir a autoria do crime. Isso depende, é claro, o MP como titular da ação penal pública incondicionada, ele pode requerer, só que o juiz tem que homologar. Se o juiz verificar e discordar do MP, ele vai enviar os autos ao chefe do MP, ao chefe do Ministério Público, o órgão superior, né, que vai avaliar realmente se é caso ou não de arquivamento. Se o juiz concordar, ele homologa e acabou. Ou então, se o MP oferecer a denúncia, ou o ofendido, né, a queixa-crime, o juiz vai receber ou não, vai receber e vai dar início ao processo em si. Então, o processo começa com o oferecimento ou o recebimento, né, da denúncia ou da queixa-crime. E até então, trata-se de fase administrativa de inquérito. Pessoal, e a gente finaliza aqui. Vocês têm alguma dúvida? Quer comentar, perguntar alguma coisa sobre isso? Ah, um outro ponto que eu esqueci de falar, agora que eu lembrei, antes de fechar. Existe uma figura que se chama termo circunstanciado de ocorrência também, que é muito utilizada no dia a dia da Polícia Civil, que nada mais é do que é um inquérito mais simples, né, se a gente for pensar assim. Isso bem entre aspas, né? É um documento, né, ou um conjunto de documentos utilizado nos casos de crimes de competência do juizado especial. Como o juizado não prevê a existência de inquérito, os crimes previstos por ele, ou seja, aqueles que tenham menor potencial ofensivo, né, de penas até 2 anos, são regidos ali, são investigados por meio desse termo circunstanciado.
E esse termo, ele nada mais é do que um relato bem minucioso também das circunstâncias do crime. Geralmente pode ocorrer ali a oitiva, né, o interrogatório de alguma testemunha, do ofendido, do réu. Tudo isso vai ser organizado de forma escrita e vai ser encaminhado para o juiz. Aí o juiz vai deixar disponível por um prazo para que o ofendido ajuize ou não a queixa-crime, tá? Seria basicamente isso. Mas alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Senão a gente vai corrigir as atividades, tá? Já que não sei se todo mundo fez, mas de qualquer forma o prazo passou, né? Deixa eu abrir aqui as atividades. Ainda sobrou um pouquinho de tempo, dá para fazer isso hoje. Já fica livre. Pessoal, atividade 1 que eu passei, que estava no AVA, para vocês fazerem, tá? Quem não fez, não tem problema, pode fazer ainda, fica aberto lá, só que não vou atribuir a pontuação por enquanto. Como eu sempre faço, caso a pessoa precise desses pontos e me justificar, né, o porquê que não fez no tempo correto, pode ser que eu considere. Mas o ideal é que tenha feito no prazo. Então vamos lá, são acho que 5 questões? 5. A número 1. No que se refere aos direitos individuais e à aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, julgue o item a seguir. É nula a sentença condenatória fundamentada exclusivamente em elementos colhidos em inquérito policial. De acordo com o CPP, está correto. É nula. Até o que a gente comentou um pouco hoje também sobre isso, né? O juiz ele tem que se pautar não só no inquérito, né? Ele pode utilizar coisas do inquérito, pode, mas ele tem que produzir, né, que possibilitar às partes a produção de provas no decorrer do processo, justamente por conta da garantia do contraditório e ampla defesa, principalmente. Já que as provas do inquérito, elas nem sempre, na verdade, elas não têm, né, essa oportunidade de contraditório e ampla defesa. Então, está correto. 2. Acerca dos princípios penais, constitucionais e dos direitos do cidadão, julgue os itens a seguir. 1. São princípios processuais penais expressos na Constituição a presunção de não culpabilidade, o devido processo legal e o direito do suspeito ou indiciado ao silêncio. 2. De acordo com a regra da irretroatividade da lei processual penal, a lei nova, tratando de matéria exclusivamente processual, não pode retroagir, mesmo quando eventualmente beneficiar o réu. Tá correto, as duas primeiras, né? 3. O direito processual penal compreende o conjunto de normas jurídicas destinadas a regular os meios para que os cidadãos exerçam o ius puniendi. Aqui está errado, né? Não é para que os cidadãos exerçam, mas para que o Estado exerça o direito de punir, tá? 4. O juiz não precisa observar o princípio do devido processo legal quando verificar que o processo está perdurando por tempo superior ao que considera razoável. Errado, né? O juiz tem que observar o princípio do devido processo legal. Então, somente a 1 e a 2. 3. A respeito dos princípios constitucionais e gerais do direito processual penal, julgue o item a seguir. A garantia aos acusados, em geral, de contraditar atos e documentos com os meios e recursos previstos atende aos princípios constitucionais do contraditório e à ampla defesa. Também está correto, né? Então, é você poder utilizar todos os meios permitidos em direito para contraditar, para contestar as alegações, as provas que foram produzidas contra você no processo. 4. O MP de determinado estado ofereceu denúncia contra o indivíduo, imputando-lhe a prática de roubo qualificado, mas a defesa do acusado negou a autoria. Ao proferir sentença, o juízo
do feito constatou a insuficiência de provas capazes de justificar a condenação do acusado. Nessa situação hipotética, para fundamentar a decisão absolutória, o juízo deveria aplicar o princípio do estado de inocência, que é o correto, e aí tem os demais, né? Contraditório, promotor natural, nem sei pronunciar isso aqui em latim, né? Mas favor rei, tudo isso daqui, na verdade, a situação ela está relacionada ao princípio do estado de inocência, que a gente comentou. Se você não tem provas suficientes, com base no princípio do estado de inocência ou da presunção de inocência, também é nomeado dessa forma, a pessoa é inocente. Ou seja, é inocente até que se prove o contrário, até que ela seja realmente comprovado que praticou o crime. Então, o princípio correto é este. 5. Com relação ao acesso à justiça e aos princípios processuais, julgue o item subsecutivo. O princípio da legalidade não impede que o juiz apene o acusado criminal com base nos costumes e que o legislador vote norma penal sancionadora de coação direta, impondo desde logo a pena sem julgamento, tá? Isso daqui está errado, pessoal. Justamente porque, né? O princípio da legalidade, ele pressupõe justamente que o acusado, né, a pessoa que está sendo investigada, o réu no processo, ele seja condenada com base no que está na lei, né? Então, se não for lei, não posso condenar a pessoa. E que, aqui muito menos, né, que o legislador vote norma penal sancionadora de coação direta. Coação direta seria, no caso, de que aqui impor pena desde logo sem julgamento. Então, você, antes mesmo de julgar a pessoa, já condenar, você já colocar uma pena a ela. Isso daqui também é inconstitucional, né? Não pode, porque ofende o princípio da legalidade, além do devido processo legal, né? Então, aqui está errada. Acho que estava bem tranquilo até as questões, né? Vocês têm alguma dúvida sobre elas? Queiram perguntar alguma coisa? Não? Bom, pessoal, a gente finaliza então a nossa aula de hoje e eu deixo para vocês estudarem para a próxima aula já sobre a ação penal. A gente vai começar a falar, tá bom? Não sei se provavelmente vai ter que ser em 2 aulas. Eu vou ver como certinho que vai estar, mas deixa eu ver qual que é o item aqui do livro didático de vocês. No livro didático aqui do AVA, na unidade 2, já são 2 aulas, na verdade, né? A gente viu que eles chamam de investigação preliminar, que seria o inquérito. Agora começa a ação processual penal 1 e depois processual penal 2. Então são duas aulas aí para discutir sobre a ação penal, tá? Se vocês quiserem dar uma lida antes, estudar, já ficam sabendo aí que eu vou discutir essa primeira parte. Certo? E a gente finaliza então, pessoal. Aí eu ainda não lancei a pontuação dos exercícios, mas até acho que hoje, ou no máximo, hoje eu consigo. São poucas pessoas aí a turma de vocês, acho que eu consigo lançar. E fiquem atentos à questão do AVA, tá? Só relembrando aí. Se alguém tiver sem acesso ainda, vai correndo atrás, não deixa para depois não, tá? É que às vezes demora para resolver, né? Mas pelo menos já comunica aí, abre um chamado, fala com a professora Daniela, se tiver sem acesso, porque logo logo é época de prova, né? Já. Então tem que estar tudo ok. Tá bom? Pessoal, vou finalizando então a aula por aqui. Eu vou baixar a lista de presença de vocês. Espera aí. Mas então tá bom, pessoal. Obrigado pela presença e a gente se vê até na próxima aula, tá?